As tabelas de retenção na fonte para este ano foram ontem divulgadas. No setor privado, as retenções aumentam entre os 2 e os 4,5 pontos percentuais. A estas retenções acresce ainda a sobretaxa de 3,5%. O salário líquido dos contribuintes portugueses começa a diminuir a partir do próximo mês. Os funcionários públicos mantêm os rendimentos líquidos no mês de janeiro, já que os salários e reformas já foram processados com base nas tabelas de 2012. No setor privado e com as novas tabelas publicadas esta segunda-feira em Diário da República, as retenções na fonte podem incidir já nos ordenados de janeiro, ou consoante a empresa decida aplicar apenas a partir de fevereiro. Isto porque só a partir do próximo mês é que entra em vigor, no setor privado, a regra dos duodécimos, que vai permitir diluir metade dos subsídios pelos 12 meses do ano, o que acontece na função pública já este mês de janeiro, acertos que vão ter depois de ser feitos. Certo é que, com as novas tabelas, os rendimentos líquidos dos trabalhadores vão encolher. No setor privado, os aumentos mais significativos começam a sentir-se a partir dos 633 euros, com o agravamento de 2 pontos percentuais. Os trabalhadores com um rendimento bruto acima dos 907 euros têm um agravamento de 3,5 pontos percentuais. Nos escalões mais elevados, a partir dos 11.159 euros, este valor sobe para os 4,5 pontos percentuais. A estas retenções na fonte, em sede de IRS, acresce a sobretaxa de 3,5% aplicada aos rendimentos depois dos descontos acima do salário mínimo e a contribuição de 11% para a Segurança Social. Na prática, o rendimento líquido dos trabalhadores portugueses encolhe significativamente em 2013, mas o Ministério das Finanças realça que, com a diluição da metade dos subsídios pelos 12 meses do ano, cerca de 80% dos trabalhadores portugueses vão manter ou mesmo aumentar o rendimento mensal líquido. Seguem-se os exemplos. Um português solteiro sem filhos, com um rendimento mensal de 1.000 euros, vai pagar por mês mais 44 euros de impostos, mas com o efeito dos duodécimos consegue um aumento de rendimento líquido mensal de 18 euros. Já em termos anuais, o agravamento em sede de IRS é de 638 euros face ao ano anterior. No caso de um trabalhador com um filho e com um rendimento mensal de 1.750 euros, o agravamento de IRS é de 64 euros por mês. Atenuado com o efeito dos duodécimos, o trabalhador consegue ganhar mais 43 euros por mês, mas na contabilização anual passa a pagar mais 1.109 euros. Nesta mesma situação, o trabalhador do setor público paga mais 91 euros de imposto por mês, ficando depois do pagamento dos subsídios em duodécimos com mais 18 euros no rendimento líquido mensal. Durante o ano, paga mais 1.407 euros de imposto. No caso dos trabalhadores que tenham um rendimento de 1.200 euros com 2 filhos, as diferenças entre público e privado são menores. No setor privado, o aumento mensal de impostos é de 57 euros e de 2.055 euros por ano. No privado, é de 56 euros mensais e de 1.647 euros anuais. Com o pagamento de duodécimos, os trabalhadores do Estado recebem mais 18 euros por mês. No setor privado, este aumento é de 17 euros mensais. Garcia Pereira e Luís Gomes são convidados deste Enfoque. Obrigado pela vossa presença. Garcia Pereira, começo por si. Este aumento brutal de impostos é uma das consequências de não se ter feito uma reforma do Estado Social? Não, este aumento brutal dos impostos é a consequência da política de vende-pátrias do Governo, de aceitação da dívida, de pagamento da dívida e de posição da política da Troika, que não significa outra coisa que não seja austeridade, recessão, aumento de impostos, austeridade, recessão, aumento de impostos, austeridade, recessão, aumento de impostos. E, portanto, o que está à vista é aquilo que quem esteve atento às realidades e quem quis, de facto, dizer a verdade, disse há muito tempo que era o que iria acontecer e que se vai tornar absolutamente claro a partir, sobretudo, de fevereiro, não é? Porque, digamos que, por um lado,
Obviamente que, e já se viu por estes exemplos científicos escolhidos pelo Ministério das Finanças, que já nos habituou a estas aldrabices, porque não são outra coisa, devem ser chamadas assim, que é escolher uns exemplos para procurar demonstrar que as pessoas até ficam beneficiadas com as medidas decididas, quando o que está aqui em causa, em primeiro lugar, na maior parte dos casos, nem sequer com o efeito dos duodécimos fica melhor, bem antes pelo contrário, fica pior à mesma, e em segundo lugar, os duodécimos são a devolução do roubo. Portanto, estar a pretender confundir os reais efeitos do aumento dos impostos com a devolução de um imposto que foi declarado inconstitucional é, obviamente, tentar confirmar que esta técnica dos duodécimos visou exatamente esse disfarce. Agora, eu acho que também é preciso dizer que não é apenas o aumento dos impostos que vem aí, porque aquilo que o Governo se prepara para fazer, e é isso que aquele conjunto de aldrabices cientificamente designadas por relatório do IFMI contém, é um conjunto de medidas assentes em pressupostos desonestos, cito o reitor da Universidade de Lisboa, que me parece numa observação inteiramente correta, que assentem em pressupostos totalmente errados, depois poderemos ver aqui alguns exemplos, aponta para medidas que não significam outra coisa que não seja o corte do subsídio de desemprego, redução da remuneração de base da função pública e das remunerações acessórias, redução dos trabalhadores da função pública, isto é, despedimentos, redução geral do valor de todas as pensões, aumento da idade da reforma, redução do número de professores, eliminação do terceiro escalão do abono de família, aumento das propinas, aumento das taxas moderadoras e, portanto, isto significa não apenas ir ao bolso das pessoas, rapar-lhes os últimos tostões que lá estão, como agora confrontá-las com aumentos brutais naquilo que são as suas necessidades sociais básicas. E tudo isto em nome da chamada reforma do Estado. Isto não é outra coisa que não seja a destruição do que ainda resta de direitos sociais fundamentais conquistados pelo povo português. Mas não há aqui uma relação causa e efeito entre a carga brutal de impostos que eventualmente vamos ter de continuar a suportar no futuro, caso queiramos manter um Estado social com esta dimensão? Vamos lá ver, qual o Estado social com esta dimensão, qual dimensão? É preciso dizer que os dados do Eurostat mostram que Portugal é dos países que gasta menos do que a média da União Europeia em prestações familiares, 1,4% do PIB contra 2,3% do PIB. Idem o mesmo quanto ao conjunto de todas as prestações, exceto pensões, 2,09 contra 2,24. Já agora acrescentaria, Portugal é o país da União Europeia com mais idosos acima dos 65 anos que trabalham, 14,4% contra a média da União Europeia, 4,8%. Temos 150 mil trabalhadores a ganhar menos de 310 euros líquidos. E, aliás, uma das medidas que o Governo se prepara para adotar é a redução da duração máxima do subsídio de desemprego para 10 meses e impor que, a partir daí, o trabalhador desempregado... É uma das medidas contidas no relatório do Sim, que o Governo se prepara para receber o subsídio social de desemprego de 320 euros por mês. Portanto, essa falácia de que nós temos um Estado social, chamemos-lhe assim, que representa um volume de despesas sociais elevadíssimas e que era preciso... É uma falácia que está em completa contradição com os dados objetivos. Para a riqueza que geramos? Não, o problema é este. Nós geramos riqueza cedo. É uma afetação errada da riqueza. Nós geramos riqueza mais do que suficiente para que essas necessidades sociais fundamentais e algumas conquistas fundamentais, como, por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde, que, repito, em cerca de década e meia, colocou Portugal dos piores lugares nos rankings mundiais nos melhores lugares, fosse mantida. Agora, evidentemente, quando todos os recursos do país são canalizados para encher os bolsos à banca estrangeira e à banca privada, não há dinheiro para que os nossos idosos tenham a assistência social que carecem. Não há dinheiro para que nós tenhamos os hospitais a funcionar em condições. Mas há 1.100 milhões de euros para meter no último banco cujo buraco foi nacionalizado. E, portanto, não nos esqueçamos disso. Quer dizer, esta medida, aliás... E era um banco que não representava um grande risco sistémico, uma vez que... Não, o que mostra que para os banqueiros há dinheiro, não há, é para o cidadão comum. Luís Gomes, este aumento brutal de impostos configura, de facto, aquilo que já alguém apelidou de um assalto fiscal? Eu só para rematar a última frase de Garcia Pereira, dizer, de facto,
se porventura eu também discordo, naturalmente, da forma como se intervencionou no BPN, no caso, mas se não se tomasse uma medida relativamente aos bancos, acaba por toda a sociedade portuguesa, uma parte importante da sociedade portuguesa, sofrer as suas próprias consequências, como é óbvio. Portanto, ia acabar por, de alguma maneira, o povo português ir naturalmente sofrer essas consequências. Dar aqui uma nota clara, que é evidente que a atual situação que hoje o país está a passar obriga naturalmente e forçosamente a um período de austeridade que pressupõe o aumento dos impostos. É natural também, e isso é claro, próprias intervenções do Governo, ninguém omite este facto, referindo-se à circunstância de que hoje o nível de impostos que nós estamos a ser atingidos no quadro deste Orçamento de Estado já ultrapassa ou está muito perto do limite da razoabilidade. Temos essa noção clara. Mas é importante também aqui termos a noção que pessoas como García Pereira, atendendo às intervenções de hoje aqui, a primeira intervenção neste programa, aqui não apresentam nenhuma proposta. Nós estamos contra os impostos, mas também estamos... A proposta do García Pereira é não se pagar a dívida. Não nos falamos o que é a reforma do Estado. Nós temos de ter a noção clara. Eu já disse aqui diversas vezes, e já fui interpelado também por García Pereira para responder relativamente àquilo que eu pensava sobre a questão do Estado Social. Eu acredito nas respostas sociais do Estado. Eu acredito no Estado Social e seria um escândalo o Estado português não ter políticas e iniciativas sociais, sobretudo para os cidadãos, para todos os cidadãos, mas sobretudo também para os cidadãos mais favorecidos. Isto é um princípio claro daquilo que é uma pedra angular da minha forma de estar na vida e de pensar a política também. Mas também não podemos colocar-nos num dos extremos da questão. Desculpe só interromper o seu raciocínio, Luís, mas há dúvidas quanto à eventual proteção dos cidadãos mais desfavorecidos neste Orçamento do Estado. Bem, nós temos de ter a noção clara que, por exemplo, 87%... Não. Não tem veneno nenhum. Eu comecei por aqui afirmar que este Orçamento de Estado tem uma carga fiscal que atinge o limite do razoável. E não sou eu apenas que refiro relativamente a essa matéria. O próprio Governo também o afirma. Segunda questão. Naturalmente que todos os portugueses vão ter dificuldades acrescidas para poder pagar os impostos e, naturalmente, reduz o seu nível de vida, ao fim e ao cabo. Mas também é preciso ter a noção clara que, por exemplo, 87% dos pensionistas não vão ser afetados neste Orçamento de Estado. Temos a noção clara, 80%, perdão, também temos de ter a noção clara que 80% dos sujeitos passivos, por força dos duodécimos dos subsídios de férias e de Natal, portanto, aqueles que já receberam antes, não vão ver alterado o seu rendimento mínimo, pelo menos até agosto. Temos essa noção clara destes valores. Agora, naturalmente, que a generalidade dos portugueses vão ser bastante afetados. Mas a questão, e o cerne da questão daquilo que estávamos aqui a falar, é o seguinte, e o que eu gostava de falar, de ouvir uma opinião clara de García Pereira relativamente a essa matéria. Mais clara ainda do que aquela que eu tenho sempre defendido. Nós não podemos confundir, se me permite completar o meu raciocínio, nós não podemos confundir aquilo que é a reforma do Estado e que na sua essência deve afetar todos os setores da atividade do Estado e da atividade económica também portuguesa. Não podemos confundir isso com a reforma exclusivamente do Estado Social. Essa é um engano. E como se diz na gíria, que uma mentira dita muitas vezes torna-se uma verdade. É aquilo que é a ideia que se procura passar para a sociedade portuguesa, atormentando e criando aqui um clima e uma onda de medo perante as pessoas. Bem, eu devo dizer que o primeiro governo a eliminar as camas dos corredores das urgências do Hospital de Faro, foi alvo de notícias, o João Ferreira sabe isso perfeitamente, de notícias ao longo de anos e anos e anos nas televisões portuguesas, foi este governo. Na semana passada acabaram-se com as macas e com os internamentos no meio dos corredores e das urgências do Hospital de Faro. E, portanto, isto não é uma resposta social, é uma resposta social. Mas a verdade é que a sociedade portuguesa e todos os interlocutores políticos, com assento parlamentar ou sem assento parlamentar, que é o caso do García Pereira, de mim e de outras pessoas também, naturalmente, têm que ter a noção clara do seguinte: é que o nível de impostos que hoje estamos a pagar,
O nível de impostos que está previsto no Orçamento de Estado de 2013 deve-se ao facto de ainda não se ter feito uma reforma do Estado. Não do Estado Social, mas do Estado como um todo. E esta é que é a questão. Não vale a pena virmos aqui criar fantasmas a dizer que o Governo vai acabar com o Estado Social. Ora bem, a patetice que o próprio Partido Socialista, através de um dirigente seu, penso que na segunda-feira, Álvaro Beleza, veio aqui a referir que acabar com a ADSE. Então, mas isto é tudo. É medidas avulso, é medidas à la carte. Então isso não é acabar com o Estado Social. Bem, se fosse um membro do Governo a dizer isso, aqui Del Rey não teria, de facto, água para se lavar, como se costuma dizer. Dessa natureza, o Governo tem sido fértil nos últimos tempos. Garcia Pereira. Vamos lá ver. Precisamos fazer uma reforma do Estado? Não, precisamos é destruir este Estado e criar um Estado novo. Um Estado ao serviço do conjunto da população e não um Estado que serve apenas uma clique, que serve apenas uma classe dirigente que engorda à custa da exploração e do empobrecimento da esmagadora maioria da população portuguesa. Portanto, eu não sou um defensor do Estado Social, entendendo já. Acho, aliás, que essa expressão é ideologicamente errada e faz crer que, enquanto de facto se mantém no poder a classe que é hoje a detentora dos meios de produção, seria possível nós termos um Estado protetivo da esmagadora maioria do povo. E até poderia fazer crer, que é aquilo de facto que o PS pretende fazer crer, que antes aquilo que existia, por exemplo, com Sócrates, seria uma coisa boa. Como se as medidas que foram tomadas relativamente a direitos fundamentais dos cidadãos pelo governo de Sócrates não fossem igualmente erradas e reacionárias, como aliás eu sempre tive a oportunidade de defender. Agora, o que eu acho que hoje está absolutamente claro é que nenhuma medida pode ser tomada, nenhuma medida que sirva aos interesses do povo português, enquanto se aceitar a lógica do pagamento da dívida. Porque todo o essencial dos recursos do país são canalizados para pagar a dívida e os juros da dívida, que, repito, não cessa de aumentar, que é uma coisa que os defensores da política do pagamento se esforçam porque a gente não discuta. Isto é, importa que se denuncie ainda uma vez mais que, apesar de todo este enorme esforço e das pessoas estarem condenadas a viver na completa miséria e privadas cada vez mais de direitos fundamentais, de assistência, de apoio médico, de assistência social, de apoio na situação do desemprego, etc. Apesar disso, a dívida todos os dias cresce. E nós, para este ano em que estamos a entrar, vamos ter que pagar qualquer coisa como 12 mil a 13 mil milhões de euros só de juros dessa mesma dívida. Portanto, nenhuma solução que sirva aos interesses do povo português pode passar. Portanto, ao contrário do que o Luís Gomes gosta muito de repetir, na esperança, aí sim, de que essa mentira 1000 vezes repetida se torne verdade, eu tenho defendido uma posição muito clara. E a posição muito clara é: o povo português não deve aceitar pagar uma dívida que não foi ele que contraiu, nem foi contraída sem benefício. E deve rejeitar uma política de que o governo português é o Comitê de Negócios da Troika aqui em Portugal, que não tem outra lógica que não seja a de, por um lado, aumentar impostos em cima de quem trabalha ou de quem trabalhou uma vida inteira e de cortar naquilo que são direitos fundamentais das pessoas, com base. Esta técnica, já agora permita-me só 15 segundos para denunciar, esta técnica do recurso a um relatório que é um relatório intelectualmente desonesto, baseado em pressupostos completamente errados, mas que se pintam, desde logo porque veio com as iniciais FMI, e depois porque há uns quantos papalos governamentais e não só, que o apontam como o suprassumo da ciência, tem erros como, por exemplo, este. Atreve-se a dizer o relatório que o sistema de segurança social em Portugal serve para reforçar as desigualdades entre ricos e pobres e as transferências sociais beneficiam mais os grupos de rendimentos elevados do que os de baixos rendimentos. Ora, segundo os dados do próprio Instituto Nacional de Estatística, Rendimentos e Condições de Vida em 2011, a taxa de risco de pobreza antes de qualquer transferência era de 42,5% da população. Desculpe, deixe-me só terminar. Sim, após a transferência relativa a pensões, mas os nossos telespectadores não sabem, claro que sim, faça favor. Essa percentagem é de 25,4%. Após as restantes transferências sociais, a percentagem da população em risco de pobreza é de 18%. Ou seja, nós temos um sistema de segurança social que permite, apesar de tudo, diminuir em 24,5% a percentagem de população que está em risco de pobreza. Eu gostava depois, já agora deixo, é só para dizer como é, como se aldraba um outro exemplo, e termino já. Não, o Luís Gomes
levanta 50 questões. Mas não vamos perder tempo com essas... Não, mas, por exemplo, Portugal é um país com despesa média excessiva com salários na função pública muito superior à média europeia se comparar com o PIB per capita. E aponta-se 2,25, fator 2,25. Ora, se nós pegarmos nos dados do Instituto Nacional de Estatística, o PIB em Portugal em 2011 foi de 171 milhões, aproximadamente. E nós temos de população 10.562.000 pessoas. Isto dá um per capita de 16.194 euros. Se nós pegarmos nos dados fornecidos pela Direção-Geral da GAEP, do Ministério das Finanças, o ganho médio no trabalhador da função pública foi de 1.590 euros por mês. Vezes 14 meses dá 22.260 euros. Isto significa, a dividir pelos 16.194, dá 1,37 e não os 2,25 que o relatório aponta. Isto é, depois, quanto aos professores, quanto às moderações dos médicos, está cheio de aldrabices este relatório. Deixa-me passar a palavra ao de ajustamento Luís económico Garcia sem Pereira. austeridade? Não. Infelizmente conhece isso. Conheço. Qual era a sua proposta para poder resolver o problema de endividamento excessivo do país e de não libertar a riqueza suficiente da sua atividade? Estava a fazer a pergunta ou faz a pergunta, dá a resposta e não me deixa responder? Não, estou a fazer um comentário que não consegue responder a isso. Não consigo, não já lhe disse. Responder a isso. Já lhe disse, consigo. Como? Rejeitando o pagamento da dívida, mas para haver dívida tem que haver dinheiro que se recebeu. Como é que conseguia financiar a economia sem receber esse dinheiro? Não, dinheiro que se recebeu não, que alguns receberam. Não, desculpe lá, o Estado português está a receber o dinheiro. Que alguns receberam. Penso eu que o número que são 78 mil milhões de euros, que é o valor do montante que Portugal está e vai receber até ao final do 12 mil próximo milhões foram ano. logo entregues à banca. 34 mil são juros. Resgate, foi entregue à banca com garantias, com o Estado a ficar com uma parte do capital correspondente. Portanto, não é entregar à banca e o Estado não ficar com nenhuma responsabilidade relativamente a essa matéria. Porque se o Estado não salvar a banca, aquilo que acontece é a queda do... Não é de boca, é aquilo que eu penso relativamente a essa matéria. O negócio do Bani, que é exemplificativo da política do governo, saca do bolso dos portugueses 1.200 milhões de euros para meter no Banif. E depois, sob a promessa de que talvez daqui a uns meses se possa reprivatizar para ir recuperar 600 milhões. Veja bem, que os 12 mil milhões de euros eram tão atrativos para os bancos que os bancos demoraram quase um ano a ir lá buscar esse capital. Veja bem o atrativo que eram efetivamente para os bancos. Porquê? Porque sabe que efetivamente todas as decisões de gestão do banco, o Estado vai ter que participar nelas e vai ter que opinar como acionista. Não é verdade. Fica como uma garantia. Não fica, não, senhora. As decisões estratégicas não ficam a cargo do Estado. Mas fica como uma garantia. O Estado serviu apenas para vir sacar aos bolsos dos portugueses o dinheiro para salvar os resultados de uma gestão fraudulenta, como no BPN, a mesma coisa. Como no BPP, não estamos a falar deste governo. Não estamos a falar deste governo, não estamos a falar dos sucessivos governos dos partidos. Agora a questão essencial é o seguinte: se o Estado, em primeiro lugar, os 12 mil milhões de euros para intervencionar na banca, não foi este governo que os negociou. Foi o governo do Partido Socialista quando do memorando da Troika. O doutor Eduardo Catroga também lá pôs a assinatura. O Partido Social Democrata e o CDS-PP deram o seu aval. Sejamos intelectualmente honestos. O PSD, através do professor Eduardo Catroga, não participou nas negociações. Mas eu estou a dizer que o PSD e o CDS-PP deu o aval ao plano. Deu o aval ao plano. Desculpe lá. Mas então não fuja. Eu acho que desculpe interrompê-lo, Garcia Pereira. Deixe-me só colocar-lhe aqui uma questão muito rápida, até porque estamos a 3 minutos do final da nossa conversa. Sempre interessante. Mas admite que alguns dos bancos que foram intervencionados que o Governo nos deveria ter deixado cair? Não, o que deveriam é... Vamos lá ver uma coisa. O que o Governo fez... Isto era uma hecatombe para a economia portuguesa. O João pergunta-me a mim, mas o Luís Gomes responde. É uma triangularização. Vamos lá ver uma coisa. O que este Governo, à semelhança também do anterior, fez foi nacionalizar os buracos de uma gestão fraudulenta que encheu os bolsos durante uma série de anos aos acionistas desses mesmos bancos. Foi isso. E é óbvio que o que deveria ser feito quais são as garantias o que deveria ter sido feito era a nacionalização da banca, a colocação da banca sob o controle de um governo ao serviço do povo, o controle de um governo democrático e patriótico e o controle por parte dos trabalhadores. O que nós temos assistido até aqui é a nacionalização. Hoje está com déficit. Estou em déficit. Eu e o Estado português estamos em déficit. Mas vai ficar equilibrado a partir de agora. Tem 2 minutos. Mas dizer isto era preciso mais 10 minutos. Mas só para dar uma nota clara relativamente a esta matéria. A questão clara e essencial é que o Garcia Pereira não responde à questão. O Garcia Pereira diz, não pagamos a dívida. Exatamente. Tudo bem. É uma posição absolutamente legítima. Certo.
Agora, a questão não é como é que não pagamos a dívida ou não pagamos a dívida. A questão é como é que o Estado, como é que Portugal podia viver sem este financiamento externo? Produzindo 180 mil milhões de euros por ano. Do dia para a noite. Se não entregar à Banca Internacional Dinâmica Germânica... Não, desculpa. Do dia para a noite. Pergunta-me qual é que se fazia. Não pagando, o país tem recursos mais do que suficientes. Esse argumento não havia dinheiro para pagar salários no mês seguinte é um argumento terrorista sem qualquer fundamento. Não, desculpe. Sem qualquer fundamento. Não há contas claras. Não há. Se há déficit público e se há déficit descontrolado, que é o caso da situação que nós tínhamos em 2011, quando se assinou o Claro, a pagar 1.000 milhões de euros por mês de juros da dívida, claro que é descontrolado. Quando se assinou, era absolutamente descontrolado, mesmo antes de haver os juros, de haver a dívida, quando Portugal assinou o acordo com a Troika, percebe? A questão que você não responde e não consegue responder é como é que nós vivíamos. Nós não conseguimos viver. Como é que os hospitais viviam? Como é que as escolas viviam? Como é que as repartições públicas viviam? Como é que os professores recebiam dinheiro? Como é que nós tínhamos as nossas reformas? É só uma questão de matemática. Não vale a pena repetir esse argumento demagógico de que nós não tínhamos dinheiro no mês seguinte. São contas porque um país que produz 180 mil milhões de euros da riqueza dá... Ainda que, obviamente, com vigor e com dificuldade, se não tiver, dá para prover às suas necessidades fundamentais, dá para pagar aos professores, aos médicos, isto e aquilo. O que não dá é para encher os bolsos à banca. Aqui uma demonstração. Mas, evidentemente, não é para isso que o Governo está cá. O Governo está para encher os bolsos aos seus amigos e aos seus patrões. Meus senhores, muito obrigado pela presença de ambos neste Enfoque. É sempre um prazer tê-los aqui. Ficamos a aguardar esses dados que o Luís Gomes vai trazer. O próprio Garcia Pereira também garante que é possível, de facto, o país autogerir-se, de certa forma, num regime quase de autarcia. Mais do que suficiente. Meus senhores, é sempre um prazer tê-los aqui. Até para a semana. Amanhã outro tema estará em foco.